Shalom, meus queridos. Glória. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora para você que está vendo esse vídeo agora, neste momento. Eu oro para que o Espírito Santo de alguma forma venha tocar no seu coração, que Deus venha te fortalecer, porque foi para isso, né, que o Senhor me ministrou no meu coração para gravar esses vídeos. E eu creio que em nome de Jesus, de alguma forma, o Senhor vai tocar no seu coração para te fortalecer, para te mostrar que Ele é Deus e que Ele está no controle. E que Ele nunca perdeu o controle de nada. Amém? A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eu quero dar aqui continuidade ao meu testemunho. E hoje é o 5? Hoje é o 5, vídeo 5. E eu vou tentar resumir assim, da melhor forma possível para terminar aqui. Vou tentar. Mas se eu não conseguir, ainda eu volto com mais um em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe que eu consiga. Então, em primeiro lugar, em nome de Jesus, eu quero deixar aqui o versículo para vocês, né? O qual o Senhor ministrou no meu coração para que eu pudesse gravar esse testemunho para vocês. Que se encontra em Jeremias, o capítulo é o número 1 e o versículo é o número 5, a primeira parte, que se diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Que lindo, né? Olha que maravilhoso. Antes, bem antes, muito antes dele te formar no ventre da sua mãe, ele já tinha te escolhido. Olha que bênção. Olha que Deus maravilhoso. Fala que esse não é um Deus do sobrenatural. Porque antes, olha, você nem sonhava em estar no ventre dos seus pais, da sua mãe no caso, né? Mas o pai também tem a participação, né? Então, amém, glória a Deus. Então, antes de você, antes de nós estarmos no ventre de nossa mãe, ele já havia nos escolhido. Oh, glória a Deus, aleluias. Meus amados, antes de eu continuar aqui, eu quero uma seguidora, né? Lúcia, eu acho que é o nome da moça, Lúcia. E ela perguntou, né, que eu não comentei como foi o falecimento da minha prima. E respondendo para ela, né, porque a gente tem que ter respeito e carinho, né, com os nossos seguidores, com as pessoas, porque para mim não é um seguidor, é uma vida, né? Então a gente tem que ver as pessoas como vidas para Jesus, vidas de Jesus, né? Glória a Deus. Então, Lúcia, minha querida, em respeito a você, a sua pergunta, eu vou te responder. Eu até coloquei hoje esse vestido, né, que é a roupa assim mais abertinha que eu tenho aqui na frente. A minha prima, ela faleceu de coração, ela tinha um problema de coração, mas é um problema de nascimento. Ela nasceu com um problema de coração. Eu não vou saber especificar para você qual era o nome, né, que é do problema, né, da enfermidade que acometia no coração dela. Eu não sei o nome, mas para você entender um pouco, essa mesma cicatriz aqui que eu tenho aqui, ó, ela tinha, porém a dela de nascença, né? A dela de nascença. E essa aqui minha não foi de nascença. Eu não sei desde quando eu tinha esse problema, né? Porque nem os médicos também souberam explicar, falar. Mas, e esse corte, ele vem daqui, ele passa entre os seios, né? E vem bem assim, já em cima, por cima do estômago ali quase. E tem ali mais 3 pontinhos, que é onde ficaram 3 fios depois da cirurgia. E então é isso, né? Só que ela já era de nascença, por isso ela faleceu muito nova. Minha prima faleceu com 19 anos, muito nova. Então, para você só ter uma noção mais ou menos, tá bom? Então, essa mesma cicatriz que eu tenho aqui, ó, ela tinha. E ela faleceu de coração, amém? E continuando aqui meu testemunho, né? Depois de que tinha acontecido aquela situação, daquela noite, aquela madrugada, tudo, e foram passando alguns dias, semanas, meses,
Acho que deve ter passado por pelo menos uns 5, 6 anos ainda, esse tormento na minha vida, essa perseguição, porque olha, eu sofri uma perseguição horrível, horrível desse homem, horrível. Foi uma perseguição assim, a qual o Senhor mesmo me guardou. Não tem outra explicação, não tem outro jeito. Falar, mas ele não fez porque ele não quis, não, ele não fez porque Deus não permitiu. Tanto que nesse meio intervalo, na época eu tinha uma amiga que eu não sei o que aconteceu, não sei que, né, na vida dela também foi de luta. Nós todas daquela época, né, meninas daquela época que tem a mesma idade que eu hoje, né? E falando em idade, eu até esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Eliana, moro na cidade de Barretos, tenho 5 filhos lindos, maravilhosos, que Deus me abençoou, e 4 que eu gerei no meu ventre e 1 Deus gerou no meu coração. Mas são os 5 filhos mais abençoados da minha vida, que eu amo demais. Sou casada e serva de Deus, um Deus vivo, né? Deus santo, reto, fiel, aleluias. E em gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez na minha vida, por tudo que Ele faz e que Ele ainda há de fazer, continuar fazendo, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel para terminar, continuar a boa obra que Ele começou, né? Ele é fiel para isso. Então, o nosso Deus é um Deus de maravilhas. E nesse meio tempo, nessa perseguição entre um tempo e outro, chegou um tempo que essa minha amiga, a mãe dela, eu não sei o que aconteceu também na época, obrigou ela a amigar com esse rapaz, com esse homem, né? Ela amigou com esse homem e ela era muito infeliz e ela chorava. A gente, quando tínhamos uma oportunidade de conversar, e ela pedia para mim em lágrimas, ela falava: Eliana, não é de mim que ele gosta, é de você. Por favor, vai ficar com ele, amiga com ele, porque se você amigar com ele, ele falou que vai me libertar. Eu falei: eu não, misericórdia. É claro que nessa época eu não usei esse termo misericórdia, né? Porque eu não conhecia ainda, né? O Senhor, embora Ele já me conhecesse, embora Ele já me protegia, já me guardava, mas eu ainda não o conhecia. Então eu falei: não, não vou não, Deus me livre, tá doido? Não vou não, Deus é mais, não vou não. Eu não. E o medo, eu tinha um medo tão grande, um pavor tão grande, eu tinha até medo, né, de eles fazer alguma coisa. Não que a minha amiga pudesse fazer algo para mim, mas pelo medo, né? Porque a gente, quando tem medo, a gente faz muitas coisas, né? Então, foi passando algum tempo e logo eu conheci então meu esposo, que na época ele veio, né, aqui para Barretos trabalhar, porque aqui tem a festa do peão, né, a festa do rodeio, todo ano em agosto acontece essa festa, e ele veio para cá para trabalhar nessa festa. E eu conheci ele, e só que assim, eu conheci ele nessa época, mas assim, eu também não gostava dele, eu tinha um medo horrível de homem. Meu Deus, eu tinha um medo pavoroso de homem, por tudo que já tinha me acontecido, eu tinha um medo muito grande de homem. E nessa época, como eu era novinha, eu ainda tinha 13 anos ainda, e as meninas, né, a maioria, não todas, é claro, mas a maioria, tipo assim, umas, sei lá, eu acho que umas 5, 6, não sei, por aí. Essas meninas, elas aprenderam a ganhar a vida, como que eu vou dizer, elas viajavam para uma outra cidade para ganhar a vida ali, sabe? Eu não sei como interpretar certo, falar certo, corretamente. Gente, olha, só pra vocês terem noção, eu não sei falar bem, tá? Eu não falo corretamente, eu não sei falar corretamente. Eu não tenho estudo, tá? Não sei falar bem. O meu português é péssimo, mas eu não falo pelas palavras, eu falo de dentro do meu coração. Então eu não sei, muitas palavras eu não sei falar, eu não sei pronunciar. Mas eu falo aquilo que eu consigo falar dentro das minhas possibilidades, amém? Então essas meninas na época, elas viajavam para uma outra cidade e ficavam ali de 15, sei lá, 20 dias a um mês, 2 meses, ficavam ali ganhando dinheiro, vamos dizer assim, né? Vocês vão saber, eu não sei falar o nome certo, então
Eu não vou falar coisas, né, que depois vai ofender alguém. O intuito não é esse. O intuito é contar o meu testemunho. Então, nessa época, o meu sonho era ter uma mala de rodinha. Ou como eu sonhava em ter uma mala... Nem viajava, mas sonhava em ter uma mala de rodinha, em ter uma bota que vem até assim, passando na canela até o joelho, sabe? Coisa de menina. Eu sonhava com essas duas coisas, era meu sonho prioritário. Olha só, não tinha nem o que comer, não tinha nem moradia. Ao invés de sonhar com uma casa, né, com uma família, não, eu sonhava em ter uma mala de rodinha e uma bota. Esses eram meus dois sonhos. E essas meninas, elas viajavam, né, para esse lugar para ganhar o dinheiro delas lá, ficavam viajando há alguns tempos, e elas chegavam todas lindas, maravilhosas, sabe, com bota, e eu ficava olhando aquelas botas lindas que elas chegavam, cada uma puxando suas malas de rodinha, sabe, coisa mais linda, maravilhosa. Mas o lugar que elas iam não me pertencia, eu não me via nesse lugar. E tinha uma pessoa que ficava me falando, me aconselhando, sabe? Vai lá, você é menina nova, você é bonita. Você só precisa dar um jeito nesse cabelinho duro aí, né? Nem tem mais. Glória a Deus. Você precisa só dar um jeito nesse cabelinho duro aí, porque você é uma negrinha muito bonita, né? Vai lá e tal. Você vai ganhar muito dinheiro também e tal. E eu não me via nesse lugar. Eu já tinha sofrido tanto abuso na minha vida, tantos homens molestador. Hoje eu entendo qual é a palavra para eles, né? Para esses abusadores, né? E foram muita dor, muito sofrimento. Muito, assim, eu fui uma pessoa que eu fui muito desamparada, humanamente falando, por pessoas humanas. Mas eu tinha o meu Deus o tempo todo, sabe? E Deus, ele entrou na minha vida de uma maneira tão sobrenatural que hoje eu não tenho como não ter gratidão para esse Deus. E eu jamais eu pensei em ir para esse lugar. Nunca. Eu falava, o meu corpo, ninguém vai tocar sem a minha permissão. Quando eu aprendi a correr, a me esconder, a me defender dessa forma, então eu determinei que a partir daquele momento ninguém tocaria mais no meu corpo sem minha permissão. E assim eu fiz. E eu olhava aquelas mulheres, eu achava lindo o traje delas, sabe? Os cabelos, né? Que naquela época era muito difícil a gente conseguir algo de bom. E elas vinham com os cabelos lindos, maravilhosos. Eu não tinha inveja alguma, mas eu achava lindo, maravilhoso. Mas pro lugar que elas iam, eu falava, Deus, esse lugar eu jamais vou. O meu pensamento era o seguinte: sem a minha permissão, as pessoas tomaram o meu corpo na marra. Agora imagina eu num lugar desses para ganhar dinheiro, vendendo o meu corpo com a minha permissão, o que eles não são capazes de fazer. O meu pensamento era esse. No meu corpo ninguém põe a mão sem a minha permissão. E eu falava, eu não vou para esse lugar, e não fui. Sabe? E as meninas falavam, não, vamos, você é muito boba, não sei o que. Eu falava, não, eu prefiro ficar assim. Eu ficava sozinha. Sabe? Eu ficava sozinha, porque agora as minhas irmãs eram amparadas por alguém, eu não era. Mas eu tinha Deus. Eu não sabia que eu tinha Ele, mas hoje eu sei. Lembrando cada lugar que eu passei, cada lugar que eu estava, eu lembro, foi penoso, mas Deus me guardou. Quando eu tive essa decisão de agora me defender, ninguém colocar a mão em mim, no meu corpo sem a minha permissão, ninguém me tocar sem a minha permissão, é o meu Deus que estava me dando essa estratégia, mas eu não sabia. Só que Ele já sabia. Então, eu não, né? E as meninas chegavam lindas, maravilhosas, e eu tinha um medo horrível de homem tocar no meu corpo. Eu corria de homem, eu corria demais. Tanto que eu nunca assim fui uma menina de namorar, nunca fui. Quando eu conheci meu esposo, eu vou tentar resumir essa parte aqui rapidinho. Ele veio para Barretos e ele alugou ali um barraco, né, naquela favela onde nós morávamos. E o barraco dele era lotado de mulher, lotado. E eu ia para lá também, só que eu ficava lá, né? E eles bebiam muito, eram muitas bebidas alcoólicas, bebiam muito, mas faziam churrasco. Era a parte que eu amava, né? Para quem vivia com a barriga doendo de fome, né? Então eles faziam churrasco, ô glória! E eu ficava lá junto, né? Comendo churrasco juntinho. Então eu já até contava, era sempre assim. Eu contava, quando faltava 3 pessoas, porque era muito lotado o barraco.
E aquelas pessoas bebendo, fumando, cantando. E eu achava aquilo bem fedorento, sabe? Mas eu ficava lá porque eu queria comer, claro, né? E quando as pessoas começavam a se dispersarem, eu sempre contava, quando faltava 3 pessoas, eu vazava também. Né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, assim, não tinha ninguém olhando, vazava lá pro meu cantinho secreto. E dormia com a barriguinha cheia. Ô, glória! E aí, então, isso, assim, sucedeu por alguns dias até o término da festa. E ele gostou de mim, queria, né, ficar comigo e tal, mas eu tinha um medo horrível de homem, eu não quis. Aí, então, ele foi embora, tentou e não quis. E aí tinha uma pessoa que me aconselhava, falava, você é boba, esse neguinho ele é cheio de dinheiro, só. Ele é muito feio pra você é muito linda pra ele. Porém, ele é cheio de dinheiro, só. Faz assim, não fica com ele não. Arranca tudo o dinheiro dele e mete pé na bunda dele, manda ele vazar. E eu pensava, mas eu falava, não, isso não é certo. Isso não é legal. Eu não vou fazer isso não. E não fiz, né? Então aí as pessoas me chamavam de boba, de idiota e todos aqueles nomes predicados lindos, maravilhosos, né? E assim foi sucedendo que os dias foram passando, então ele foi embora. E aí, na época, ele foi embora, passou um tempo, chegou umas outras pessoas que vieram de fora também. E foi ele ganhando a confiança, né, das pessoas que moravam ali. E essas mulheres também, aí uma delas, né, na época, ela amigou com o meu irmão, ficou amigada com o meu irmão, e só que elas foram viajar. Elas foram viajar e eu fui junto, me levou junto para viajar com elas. E nesse meio tempo que elas foram viajar, nesse lugar que nós fomos, chegamos lá, o então, que é hoje, né, o meu esposo hoje, ele estava lá também, nesse lugar que nós fomos, nós daqui de Barretos, nós fomos para uma cidade chamada Limeira. Aí nós fomos para Limeira, ficamos lá em Limeira, e lá em Limeira, eu que já vinha, né, desse mundo de pedinte, e lá eu vi o que elas faziam. E eu comecei a fazer também. Só que era pedir, né? Era pedir diferente. Agora a gente pedia de uma maneira diferenciada. Era vendendo uns doces e tal. E pedindo, né? Eu punhava uma caixinha de doce na mão e saía pedindo nos lugares. E a gente ganhava bastante dinheiro na época. Só que quando nós chegou nesse lugar, a gente ficou no hotel. Lá que tinha perto da rodoviária. Então, o meu esposo, na época que não era meu esposo, ele estava hospedado nesse hotel. E o dono do hotel, por eu e mais uma menina ser de menor, essa outra que era de maior, ela não tinha dinheiro. Então, o dono não aceitou ela ficar lá, né? Assim, fiado, para pagar depois. Mas, como o meu esposo estava hospedado lá, e ele me viu, então ele ficou todo feliz. O dono do hotel conversou com ele e falou: ó, se você se responsabilizar por elas, elas podem ficar, porém vão ficar todas no seu quarto, junto com você. E então ele aceitou, ele concordou e nós ficamos todas no quarto, no mesmo quarto, nós 4 e mais a criança, né? Que uma delas tinha uma criança que era mais velha. E ficamos todos juntos no mesmo quarto. A gente ficou ali por alguns dias e nessa época meu esposo tentou de todas as formas, né? Que eu ficasse lá, que eu ficasse com ele, mas eu não queria. Então a gente ficamos lá alguns dias e fomos daquela cidade de Limeira para Araraquara. E chegou lá em Araraquara, ele também tentou. Na época eu lembro que tinha até um senhor lá que não tinha perna, sabe? Que ficava pedindo também. E esse senhor queria de qualquer forma ficar comigo também, tá repreendido. Falei, misericórdia, Deus, misericórdia. Não porque o homem era sem perna, minha gente. Ele já era um senhor de idade. Eu ainda tinha 13 anos, nem tinha feito 14 ainda. E eu falei, não, eu me vi aquilo, eu lembrava de tudo que tinha me acontecido. Era um pavor tão grande, meu Deus do céu, misericórdia. E aí, como a gente chegamos lá agora em Araraquara, nós ficamos lá em Araraquara. E só que a gente ficou acho que 2 dias só e viemos para São Carlos. Aí lá em São Carlos a gente ficou bastante dias. Mas nesse período de tempo, quero dizer, o meu esposo ali tentando ficar comigo, eu não queria de maneira alguma. Aí nós não conseguimos arrumar dinheiro. E o que aconteceu? A mulher a adulta, né, que estava com nós, a adulta,
que estava com a gente, o que ela fez? Ela foi embora para Barretos, ela veio para cá, para Barretos, e deixou eu e a outra para trás. E nós ficamos com esse rapaz, né, que na época não era meu esposo, nós ficamos lá e ele insistiu pra gente ficar, pra mim ficar com ele, que ele ia me dar isso, daquilo, só que eu não queria de jeito nenhum. Então o que aconteceu? De alguma forma, eu não me recordo muito bem como que eu e a outra menina fomos parar no conselho tutelar. E aí, nós fomos parar no conselho tutelar, ficamos lá no conselho, 2 dias no abrigo. No terceiro dia, colocaram nós no trem, que na época tinha trem, e mandaram nós para aqui, para Barretos. E aqui, na estação, já tinha a perua do juiz de menor esperando nós. Aí o juiz pegou a perua, pegou nós, levou lá em casa, né, na favela, e chegou lá, aquela mulher era uma mulher endemoniada. Ela inventou tanta coisa pro meu irmão, mas inventou tanta coisa que meu irmão me batia de uma forma, me xingava de palavras de baixo calão que não vale a pena repetir. E falava se fosse para ter uma irmã perdida na vida, que ele preferia tirar a vida. E ele me chutava muito, me dava soco, eu caía, eu era muito miudinha. E eu apanhei muito, mas como eu apanhei? Eu apanhei demais, apanhei muito, não foi pouco não. E aquela mulher tinha falado que que eu tinha ficado com o rapaz, e que eu tinha feito coisas que eu nunca fiz, eu tinha até medo de homem, olha só, eu tinha pavor de homem. E ela falou que eu tinha feito muitas coisas, sendo que eu não tinha feito. Tá, apanhei demais, fiquei muito revoltosa, porque, tipo assim, ficar com... Então, era assim, ficar comigo, assumir eu, ninguém quis cuidar, né? Mas judiar todo mundo queria. Mas aí o tempo passou rápido, foi assim, bem rápido, né? O tempo passou e só que eu não me recordo entre um tempo e outro. Eu sei que de alguma forma, depois disso, eu fiquei muito dolorida, porque eu tinha apanhado muito. Mas aí o tempo passou rápido, eu não me recordo como. Eu acho que 1 ano e meio mais tarde, nessa luta de esconder, de correr, de sofrimento aqui e ali, o meu esposo, então, ele voltou, né, novamente para a cidade, que já tinha chegado um outro ano de festa. E ele voltou para a cidade e então eu já estava já com 14 anos e eu falei assim, Deus, será que é realmente para me ficar com esse rapaz? Porque não é possível, né, uma coisa dessa. Aí eu falei para ele, a gente conversamos, nós dois, né, então eu não tinha que pedir permissão para ninguém. Eu conversei com ele, falei, eu acho que eu vou ficar com você, né? E nós dois conversando, falei, então vamos tentar. Só que nós não chegamos nem a namorar, a gente já foi amigar direto, já amigamos, né? E a gente combinou, então, nós combinamos, ele tinha ido para uma outra cidade, não sei, não me recordo muito bem, e quando ele chegasse, ele ia conversar lá com a dona daquelas casas, para arrumar uma casa para nós dois, né? E assim foi feito. Ele foi, conversou com ela, ela arrumou uma casa, um barraco lá para nós, e nós começamos só de mim, de eu, né, pensar que agora alguém ia me tocar, né, com o meu consentimento, o meu pensamento era assim, bom, agora eu vou amigar, e como eu estou amigando, o homem, ele vai ter que me tocar, assim, querendo ou não, ele vai ter que me tocar. E o medo tomava conta de mim. Isso me apavorava de uma forma tão grande, mas me apavorava muito. E agora, eu não sabia mais o que fazer. Eu falava assim, como que eu vou fazer para me livrar? Eu aceitei amigar, mas agora ele vai tocar em mim, com a minha permissão. E a minha cabeça não parava de pensar que eu ia sofrer demais. E eu falava assim, o que eu vou fazer? Então, amados, pensa numas bolhas horríveis que saiu no meu corpo. Eram não sei explicar, sabe vergão? Isso, vergão, não era bolhas, vergão. Aqueles vergões assim,
grande, eram uns vergões muito grandes mesmo, assim no meu pescoço, parecia que até que eu tava com alguma enfermidade, assim no meu rosto, meu olho nem abria direito, porque saíam uns vergões grandes assim no meu rosto, assim no meu corpo, olhava que assim, ó, na minha barriga, meu Deus, assim nos meus braços, das pernas, então, eram calombos horríveis, grande mesmo, e aqueles trem doía. Cada vez que quanto mais eu pensava que agora alguém ia me tocar por minha permissão, as bolhas iam aumentando. Mas nesse meio tempo, me apelidaram de sapatão, né? As pessoas começavam a me chamar de sapatão porque eu já estava numa idade já, né? Agora com 14 anos, e aqueles homens tudo, porque ele tinha muitos homens, tudo querendo me namorar, tudo tentando, e eu não queria ninguém. E meu apelido lá era sapatão. Não tenho nada contra, misericórdia, viu? Era o meu apelido, esse é o meu testemunho. Eu não estou difamando ninguém, misericórdia, não vou falar, nem sei a palavra certa que fala, mas eu não estou ofendendo as pessoas, eu estou dizendo que o meu testemunho é esse. Então, aquela época, o meu apelido era sapatão. As mulheres começavam a me chamar de sapatona, que isso, você não gosta de homem nada. Eu sempre suspeitei que você não gostava de homem. Olha o tanto de homem querendo você e você não quer ninguém. Você é sapatão, engraçado, né? Não me viam com homem, mas também não me via com mulheres. E o meu apelido ainda assim era sapatão. Então as pessoas vão te pôr apelido. Elas vão apelidar você do que elas quiserem. Mas somente você sabe o que você passou, o que você passa, o que você sente. Dentro de mim haviam feridas horríveis, feridas grandes, lacuna grande, dores incomparável. Para mim, naquela época, parecia que era só eu que estava sofrendo. Era uma dor horrível. Então, quando aqueles apelidos vinham sobre mim, eu nem ligava muito. Tinha mulheres casadas, tá? Mas eu sei que era só, né? Hoje eu sei que era zoeiras dela, brincadeira. Falava assim pra mim, vamos ali, sabe? Falava besteira, vamos fazer isso comigo, vamos. Se é sapatona, você gosta, vamos, eu também gosto, sabe? Era horrível. E eu chorava muito. Eu chorava como se... E quanto mais eu chorava, mais lágrima tinha. E eu chorava horrores e falava aquelas coisas horríveis para mim. Eu não tinha a quem recorrer, não tinha quem me dar aquele abraço apertado, não tinha aquele colo para eu pôr a cabeça, sabe? E aqueles apelidos horríveis. Então eu falei assim, eu não gosto de mulher, né? E também não quero ligar com ninguém, eu quero ficar assim. Mas aquele homem naquela época para mim era um escape. Agora ia acabar, eu ia ter um lar, ia ter uma casa, né, para eu morar, ia ter um lar, e agora ia ficar tudo bem. Então eu fui amigar, né, com esse rapaz, e eu fui com aquelas pelotas, aquelas coisas, tudo, sabe, aquelas coisas horríveis, e o coração não parava de bater, parece que ele ia sair na boca, e eu chorava, e ele falava, o que está acontecendo? Eu falava, nada, mas eu chorava porque agora ele ia me tocar. Eu tinha um medo muito grande, era um pavor muito grande. E isso, tudo aquilo que tinha acontecido comigo me fez, assim, me atrapalhou muito na minha vida conjugal, sabe? Me atrapalhou muito na minha vida como mulher, como esposa, né? Atrapalhou demais. Era uma dor uma dor muito grande, eu não sei nem explicar o tamanho que era aquela dor. Cada vez que eu tinha que cumprir com o meu papel de esposa, agora já era uma esposa, cada vez que eu tinha que cumprir com esse papel, era uma dor muito grande. Eu nem, assim, como se diz, meu esposo nem me desposava, e eu não tinha nem o prazer de estar ali. Era mais um dever de estar cumprindo aquele papel, porque agora eu tinha um marido, né? Eu tinha um marido, então agora eu tinha que cumprir com aquele papel. Então eu sofria demais. Nunca estava com ele assim por prazer, por gostar, né? Mas eu tinha que cumprir aquele papel. E eu sofria muito, eu chorava demais. E ficava me perguntando, até quando isso? Até quando? E nesse meio tempo, nesse meio intervalo, então os anos foram começando a se passar.
Então, nesse meio tempo, né, voltando aqui um pouquinho atrás, quando eu amiguei assim no começo, acho que foi na segunda noite, passou a primeira noite, e assim, ele me respeitou, sabe? Me respeitou, não tocou em mim de jeito nenhum, nós apenas conversamos bastante, né? Então aí, só que eu não tinha contado tudo a minha história, tudo que tinha acontecido comigo, né? Para ele, assim, naquele momento era só um trauma, sei lá, um medo, alguma coisa assim. E eu não contei nada. E aí na segunda noite, já era tarde da noite, umas 10, meia, já 11 horas da noite, mais ou menos. A minha tia veio, né, com a minha filha do coração e bateu na nossa porta, já era muito tarde, né, e falou que a menina não parava de chorar, me chamando, porque eu que cuidava dela, né, eu que fazia tudo, eu que dava banho, eu que dava mamar, eu que levava em médico, tudo que precisava era eu que cuidava. Então agora eu amiguei, eu não podia levar ela porque, né, a minha tia era a avó dela, né, a mãe da minha prima que havia falecido. Então minha tia ficou com ela, mas aí a minha tia levou ela para minha casa, bateu na porta e conversou com meu marido, falou assim para ele assim: Luizinho, a Tassiana, ela não para de chorar chamando a Eliana, ela chora, 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 chora demais, não dorme, olha como é... E a bichinha com o olho todo inchado, o rostinho todo inchado de tanto chorar. Aí eu comecei a chorar também, né? Abracei ela assim, ela me abraçava forte assim. E aí ela perguntou: Luizinha, ela pode morar com vocês? Porque, me desculpa, eu sei que você acabou de amigar e tal. Ele: não, pode sim, Dona Luzia. Pode, claro que pode ficar tranquilo. E eu vou cuidar dela. E realmente, e aí ela passou a morar com a gente, foi a minha primeira filha, né? A primeira filha que o Senhor permitiu, que Ele me deu, que Ele me abençoou, que Ele colocou na minha vida, e eu comecei a cuidar dela. Sempre ensinei ela a me chamar de madrinha, né? E ela chamava mãe, madrinha, né? Madrinha, madrinha. Então eu ensinei, fui ensinando, ensinando, ensinando. E ela só me chamava de madrinha, até hoje ela me chama de madrinha, né? E é porque já é um outro caso meio complicado. Mas enfim, cresceu hoje uma linda mulher casada, né? Sua casinha maravilhosa, vive muito bem, graças a Deus. E Deus no controle sempre. E aí os tempos foi passando, passando, eu e meu esposo naquela luta, naquela luta, naquela luta. E, e eu ainda não conseguia, né? Ainda com tudo que as lembranças vinham na minha cabeça, tudo que tinha acontecido, como tinha acontecido. E eu sonhava muito. E muitas vezes eu acordava no meio da noite gritando, chorando, apavorada, gritando para sair de cima de mim, né? Sendo que não tinha ninguém em cima de mim. Meu marido: o que está acontecendo? Você sempre chora, sempre grita à noite, sempre tá apavorada. O que está acontecendo? Eu: não, nada, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. E assim foi na vida, né? A nossa vida. E a gente foi, e aí começaram agora já passar uns, eu acredito que passou, acho que quase um ano mais ou menos, quase um ano passou. E essa minha amiga, né, que agora ela tinha amigado com aquele homem horrível, e ela já não estava mais com ele. De alguma forma ela conseguiu fugir, né, e ela não estava mais com ele, ela não precisava estar com ele mais, e começou a morar comigo na minha casa. Então teve um tempo que morou dentro da minha casa. A minha irmã, uma das minhas irmãs, morou comigo, a minha prima, né, essa que ela é irmã da minha prima que faleceu. Ela morou comigo, com meu esposo também. E morou mais outra amiga também morou com a gente. Então, era meu marido ali cuidando de nós, de umas 4 mulheres, né? E passaram um tempo morando com a gente. Então, nesse tempo, eu ainda não conhecia o Senhor, não conhecia a palavra de Deus. E eu gostava de ir no forrozinho, mas assim, gostava de ir, né? Só gostava de ir. Eu não bebia, já não, sabe? Não dançava, fazia nada. Só gostava de ir, de ver as meninas se divertindo. E eu ficava sentada ali, olhando, né? Tomando meu refrigerante. E só ficava nisso só. Aí, mas só que eu fumava, cigarro eu fumava. Cigarro eu fumava, só não bebia, eu não gostava do cheiro da bebida e até hoje eu não gosto. Então eu fumava cigarro, fumava muito, 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 muito. Então, chegou um tempo que eu estava
o meu esposo, ele precisou sair de noite. Ele precisou sair e falou, ó, vão se trocando, vão se arrumando, porque eu vou ali na rodoviária levar o meu irmão e logo eu tô aqui pra gente ir pro forró, né? E a gente vai, então vocês vão se arrumando. Então foi eu, minhas amigas, minha prima, fomos tomar banho, né, pra gente se arrumar e tudo. E em uma dessas, essa minha amiga que tinha amigado com esse rapaz, né? Ela saiu, eu não sei que na frente da casa que a gente morava tinha um bar na esquina, tinha um boteco, bem na esquina. E ela saiu para fazer algo, eu não sei o que ela foi fazer. Sei que ela saiu para fazer algo. Aí tava no banheiro tomando banho eu e uma minha prima. As outras já estavam prontas. E nesse dia, a minha ex-cunhada estava na minha casa com os filhos, inclusive o marido dela que foi viajar e meu esposo foi levar o marido dela na rodoviária. E ficou eu, ela, né, com os filhos, a minha prima e mais duas amigas em casa. Então, as duas amigas já estavam prontas e eu e minha prima estavam tomando banho. Nós estávamos no banheiro juntos tomando banho. E de repente, eu escutei um barulho, um tropelo, bateu na porta e foi entrando aquela bagunça, aquele barulho, e aquele tropelo, aquele corre-corre, e eu escutei assim, eu vou matar, eu vou te matar. Meu Deus, que susto, misericórdia, que susto. E eu falasse minha prima, e aí de repente escutei, eu vou matar, não, e aquele tropelo, e saiu correndo para fora, e aí a casa de repente, aquele silêncio. Aí, de repente, eu falei assim pra prima, vamos sair daqui. Só que não tinha saída. A janela era de grade, a janela do quarto tinha grade. É a única porta que tinha, porque assim, como era uma casa muito pequena, era quarto e cozinha só, então o banheiro já ficava ali na cozinha. Saindo do banheiro, entrava pro quarto, passava pela cozinha e entrava no quarto. E nós, como nós tínhamos amigado, assim, então, recentemente, então era assim, quase um ano já, mas ainda era recente. A gente não tinha móveis ainda, a única coisa que a gente tinha era um fogão, um bujão, um guarda-roupa, inclusive meu marido tinha comprado naquela semana o guarda-roupa, e o colchão ficava no chão. E só, não tinha mais nada. E tinha uma menina. Na época, a menina devia ter. Eu tava naquela época com 14, aquela menina devia estar com uns 12 anos. E aí, essa outra minha amiga que saiu correndo, gritando. E eles foram pra fora. Aí nós saímos do banheiro. A minha prima, vamos correr. Eu falei, eu não vou. Eu sabia quem que era, aquela voz, não era estranho. Eu falei, vou ficar aqui dentro, daqui eu não saio. E não tinha como fechar a porta mais, que na hora que ele entrou, ele bateu e tinha entortado a porta, não fechava mais. E eu corri pro quarto e sentei no colchão. E a menina sentou comigo, nós duas, a menina branquinha, uma gracinha ela. E nós duas sentamos no colchão, e eu ali tremendo de medo. De repente esse rapaz voltou. Ele voltou e aí as panelas estavam se fogando, jogou tudo pro chão. A porta do fogão, ele bateu assim, sei que ele quebrou a tampa do forno e virou aquela bagunça. E aí o que aconteceu? E ele foi pro... E aí ele viu a menina. E ele gritava com a menina, Berta! O filho dela era Beta, né? O nome dela era Elizabeth, o filho dela era Beta. Beta, cadê ela? Aí ela com os olhos grandão, cadê ela quem? Cadê a Eliana? Aí ela me olhava e eu olhava pra ela, nem eu nem ela não entendia nada. Fala agora, Beta, com aquela faca horrível na mão, que eles só andavam com aquela faca. Cadê ela, Beta? Cadê? Eu não sei. E eu tava do ladinho dela, meus irmãos. Eu tava do lado dela, do ladinho. Eu sentada e eu e ela grudadinha assim. E ele gritava, Beta, me fala onde ela tá, porque senão eu vou te matar. A menina só tinha 12 anos. E ela falava, eu não sei, e chorava desesperada. E eu abraçava ela assim. E ele falava, gritava. Ele ficou ali, meus irmãos, por, eu não sei precisar o tempo, mas ele ficou pelo menos por uns 5 minutos gritando, igual um louco com a menina. E ela me olhava e eu fazia assim pra ela assim, ó.
E num desespero, eu não falava um pio, eu fiquei paralisada. E a menina chorava, não sei, eu não sei. Fala onde ela tá, você sabe. Ela não tem lugar para ela ficar aqui, eu não sei, acho que ela foi para fora, eu não sei, eu não sei. Aí ele gritou, falou. E saiu, desesperado, correndo para me encontrar, para ver se me encontrava. E eu tava ali, sentado do ladinho dela. Eu e ela do ladinho uma da outra. E quando ele saiu correndo para fora, eu e ela, nós duas nos abraçamos. E eu agradecia tanto ela. Obrigado por você não ter falado nada, Beta. Obrigado. E ela, como ele não te viu? Como ele não te viu? Como ele não te viu? Eu falei, não sei, foi Deus. E eu falei essa palavra para ela, foi Deus. Né? Sabe assim, foi Deus, mas você não sabe o que aconteceu? Hoje eu sei o que aconteceu. Deus estava me guardando. Deus me escondeu. Deus me tornou invisível ao olho do homem. Olha só que Deus do extraordinário. Deus é maravilhoso. Hoje eu falo, Deus, isso era impossível. É sobre isso que eu estou falando. O impossível para o homem é possível para Deus. Como que eu e você vamos tornar alguém invisível? Não existe, não tem como. O próprio Deus, Ele faz acontecer. E o Senhor me tornou invisível aos olhos do homem, ao olho daquele homem sanguinário, daquele homem demoniado. Aquele homem queria sangue, ele queria me matar. Eu não sei o que ele queria comigo. Agora ele sabia que eu estava amigada. Ele sabia que eu tinha um marido. Ele sabia que eu tinha uma casa. Ele invadiu a minha casa. Ele esperou meu esposo sair e invadiu a minha casa. E ele me queria. Eu não sei o que ele queria de mim naquele momento, se ele queria me matar agora, ou se ele queria me levar embora, eu não sei. Algo ele queria, mas Deus me escondeu. Meus irmãos, você vai olhar e vai falar, impossível isso. Realmente, eu estou com você, impossível. Para o homem, para Deus não é impossível. E logo meu esposo chegou, viu aquela bagunça, as meninas apavoradas, chorando, eu abraçadinha com aquela menina ainda, assim meia, sabe, eu só agradeci, mas não consegui falar mais nada. E aí meu esposo chegou e viu aquela bagunça tudo, e aí as meninas começaram a contar o que aconteceu, e eu ali ainda meia, né, impactada, assustada e maravilhada ao mesmo tempo. E meu marido saiu rápido, ele ficou muito nervoso, ele saiu, voltou com o trator e trocou o nosso guarda-roupa em um revólver. Porque agora ele falou que ia matar esse homem. Mas Deus, Ele é Deus. Ele não permitiu meu esposo se tornar um assassino. Não permitiu. Meu esposo procurou aquele homem por 3 dias seguidos, pois ele não encontrou esse homem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse homem desapareceu. E aí foi onde que a gente começou a cogitar para ir embora de Barretos. E aí a gente conversamos tudo direitinho, conversei com a minha tia, né, por causa da minha afilhada. Ela permitiu nós levar a menina. E nós fomos embora de Barretos. Fomos embora de Barretos. Meus irmãos, esse vídeo já está longo, já está extenso. Não consegui resumir tudo, mas eu vou voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa chance, obrigado por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor possa tocar e ministrar em cada coração. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha curar as almas. Venha curar as pessoas que estão com os corações feridos. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, aquelas pessoas que de alguma forma não crê no Senhor. Mas o Senhor existe, o Senhor é um Deus vivo, um Deus fiel. Toca, Senhor, no coração dessas pessoas e mostra, Deus, para elas que ainda tem jeito. Mostra para elas que o Senhor está com elas, que a história delas não acabou. Que o Senhor, Pai, é um dono de cada vida, é o dono de cada história. E em nome de Jesus, eu oro, eu agradeço, glorifico o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada para você que esteve aí até agora esperando, esteve aí até agora, né? Contemplando a beleza e a maravilha de Deus. Que Ele te abençoe, você, sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.